Boa noite. O nosso trabalho é sobre o número de Reynolds. O grupo é eu, João Pedro, Maria Clara, Maria Fernanda, Guilherme e Laura. O nosso trabalho pretende recriar o experimento proposto por Osborne Reynolds, que é um físico e engenheiro inglês, que criou uma forma de investigar as transições do escoamento do regime laminar para regime turbulento. E assim ele desenvolveu uma estrutura matemática que tornou referência para o estudo do regime turbulento. E aí a gente vai aprofundar a compreensão tanto prática, tanto da teoria, das dinâmicas dos movimentos dos fluidos. Em relação aos objetivos do nosso trabalho, a gente tem por objetivo a compreensão da grandeza dimensional do número de Reynolds e a reprodução do experimento dele, a fim de determinar os tipos de escoamento, que é o escoamento laminar e o escoamento turbulento, ligando a prática com a teoria. Então, começando pela nossa fundamentação teórica, a gente tem o conceito principal, que é o fluido. Então, o fluido é uma substância que, quando aplicada uma força de cisalhamento nele, ou seja, uma força que é tangencial, ele se deforma com facilidade, ou seja, ele escoa. E na imagem a gente colocou um exemplo de um fluido, que é o mel, que é um fluido muito viscoso, tanto que quando você pega uma colher de mel e vira ela, você repara que ele demora a escorrer, né? Ele demora a escoar, mostrando que ele é um fluido de natureza viscosa e muito viscoso. E aí, o fluido ele pode ser diferenciado por dois tipos, que são os fluidos viscosos e não viscosos. Então, o fluido viscoso é aquele que predomina forças de natureza viscosa nele, então ele vai acabar apresentando um perfil de velocidades que não é linear. Já o fluido não viscoso, que é o fluido ideal, ele também apresenta viscosidade, porém ela é mínima. Então, ele apresenta esse perfil de velocidades linear. Então, no próximo slide, a gente colocou um exemplo desse perfil de velocidades, em que você pode perceber que o fluido ideal, que é o fluido não viscoso, as setas durante toda a minha seção transversal estão do mesmo tamanho, indicando que a velocidade é igual durante toda aquela seção transversal. Já o meu fluido, que é o real, ou seja, o fluido viscoso, as setinhas lá em cima, nas paredes da minha seção, elas são menores, ou seja, ali a velocidade estaria menor. Então, a velocidade ali nas paredes, na verdade, ela é nula e ela vai aumentando ao longo da minha seção transversal até chegar no meio da minha seção transversal, onde ela atinge a sua maior velocidade. Oi, gente. Para dar continuação, né, à nossa fundamentação teórica, eu vou falar um pouquinho sobre o número de Reynolds e os tipos de escoamento existentes. O número de Reynolds é uma grandeza adimensional, e essa grandeza ela é extremamente importante, né, no estudo de mecânica dos fluidos, e ele representa uma relação entre as forças de inércia e as forças viscosas. Ele também consegue identificar se o fluxo vai ter mais características laminar ou turbulenta, que são exatamente os dois tipos de escoamento que a gente vai ter. Esse número de Reynolds ele é determinado por uma fórmula, né, que está expressa aqui no slide, em que é dado pelo ρ vezes o V vezes o L sobre o μ, em que ρ é a densidade do fluido, o V é a sua velocidade, o L é uma dimensão característica, né, que no nosso caso foi o diâmetro, já que o nosso tubo é redondo, e o μ é a viscosidade dinâmica, e é dada, né, por Pascal vezes segundos, a sua dimensão. Falando um pouquinho agora um pouquinho mais, né, sobre os tipos de escoamento, a gente tem o escoamento laminar, que possui a pressão e a densidade bem definidos. E aí ele também satisfaz uma lei de conservação bem definida, que é a lei de Bernoulli. E para se obter esse fluxo laminar, o número de Reynolds ele tem que ser menor do que 2.300. Em algumas fontes, esse número de Reynolds falam que no laminar pode ser menor do que 2.000, só que de qualquer forma menor que 2.300. E também, né, esse escoamento laminar, ele possui um predomínio de forças viscosas. E aí, quando você aumenta essa velocidade, né, a velocidade do fluxo desse escoamento, vai passar por uma transição até chegar no turbulento, no escoamento turbulento, que possui umas mudanças muito bruscas de pressão e de densidade. E o número de Reynolds tem que ser maior do que 4.000. E ele também possui um predomínio de forças de inércia, né? Que é justamente a resistência que esse fluido vai ter de alterar sua velocidade e a sua direção.
Agora vamos falar um pouco da metodologia do nosso trabalho, dos materiais utilizados e a forma de como vamos identificar o regime laminar e turbulento. O material que a gente vai ser utilizado é um balde graduado de 9 litros, um corante líquido alimentício, né, uma seringa, uma agulha, um tubo transparente que vai ser dividido em 2 partes, e o fluido que vai ser utilizado vai ser a água. A montagem vai ser da seguinte forma: a gente vai pegar um balde graduado, né? Esse balde graduado de 9 litros, vamos fazer um furo na base dele, vamos acoplar uma parte do tubo transparente, né? Nesse furo feito, vamos acoplar também numa válvula reguladora, que a gente também cita de materiais que a gente tem como material. E depois na outra parte a gente vai acoplar essa outra parte do tubo transparente, né? Juntamente com um furo que a gente vai fazer para escoar, né, o corante alimentício. Agora para a parte da metodologia, como é que vai ser feito? A gente vai utilizar uma torneira, né, que é o fluido da água, uma torneira, vai encher esse balde, vai fazer um furo no topo do balde, de forma a manter o nível constante e também o fluxo de água constante, né? Tentar manter essa vazão o mais constante possível, verificar todas as ligações que a gente fez, tanto no balde quanto na válvula reguladora, de forma que evite o maior desperdício de água, né? Para a gente não minimizar essas perdas. Então, como que a gente vai fazer essa visualização do escoamento laminar e turbulento? Abrindo a torneira, né? A gente vai encher o balde até certo nível, que vai ter o ladrão, para manter esse fluxo constante, essa vazão constante, né? E dessa forma, a gente vai, através da válvula reguladora, vamos regular a abertura e o fechamento dela, né? Para a gente ter essa visualização. Então, quando a gente fechar todo a válvula, essa abertura da válvula, a gente vai conseguir ver através do corante também o escoamento laminar em lâminas bem nitidamente, como vai ter mostrado na foto. E quando a gente abre toda a válvula, a gente consegue ter a visualização dos vórtices feitos através do escoamento turbulento. A metodologia da parte experimental é a seguinte. Primeiro, calcula-se a média dos tempos encontrados no laboratório. Depois, a partir dessa média e do volume medido, calcula-se a vazão. A partir da mesma, calcula-se a velocidade. E, assim, por fim, conseguimos calcular o número de Reynolds. E agora, vamos falar dos resultados. O experimento foi feito em triplicata para cada regime de escoamento, ou seja, 3 vezes para o escoamento laminar e 3 vezes para o escoamento turbulento. E em cada uma dessas vezes foi medido o tempo que levou para 1 litro de água escoar. Além disso, a temperatura no laboratório era de 20 graus Celsius e o diâmetro do tubo era igual a 0,0127 metros. Tendo em mão esses dados e usando a metodologia previamente descrita, encontramos os seguintes resultados: 2.850,56 para o laminar e 7.700,45 para o turbulento. De acordo com o experimento de Reynolds, nessas imagens estão representados os fluxos turbulento e laminar do experimento que fizemos. Após a realização da prática, foi possível identificar e diferenciar os escoamentos laminar e turbulento. Porém, o resultado encontrado no escoamento laminar não foi conforme a gente esperava. O valor excedeu o que é determinado pelo número de Reynolds. Essa imprecisão a gente destaca que é devido à precisão da determinação dos números das variáveis de velocidade e temperatura. Portanto, a pesquisa não nos mostra apenas a relevância do trabalho de Reynolds, mas também amplia o nosso conhecimento acerca de fenômenos associados ao transporte dos fluidos. Aqui estão as referências utilizadas em todo o estudo e muito obrigada.